Davi Pablos. Por que nenhuma civilização africana progrediu como na Ásia ou Europa? Eu vou tentar entender... Quer dizer, eu entendo a sua pergunta. É uma pergunta um pouco politicamente incorreta da forma como ela foi feita, porque progredir implica numa coisa assim de que, sei lá, de que uma sociedade urbana é melhor necessariamente do que uma sociedade caçadora-coletora. E isso é algo relativo, né? Você tem prós e contras de viver numa sociedade caçadora-coletora, né? Então, por exemplo, obviamente a questão medicinal, né, de você ter antibióticos, vacinas e tal, não sei o que, é melhor, né, você viver numa sociedade urbana. Porém, né, você ter confortos e tal. Porém, uma boa parte das doenças que a gente tem hoje foram devido à pecuária, uma boa parte das doenças que a gente tem hoje é devido a ter, sei lá, um monte de sedentarismo, né, de mudança de postura, de trabalho que a gente tem. Então, sei lá, tem prós e contras, né? Dizer que é mais progredido é diferente. Mas, porém, é inegável que há muito mais coisa, né? Como diz o Jared Diamond, né? Há muito mais cargo nas sociedades urbanizadas, né? E que desenvolveram, por exemplo, a escrita, que foi fundamental, né? Agrícolas, né? Sociedades agrícolas que desenvolveram a escrita, né? Do que em sociedades caçadoras-coletoras ou caçadoras agrícolas, né, primordiais, né, ali, né, que vivem de uma maneira mais, às vezes até seminômade, alguma coisa desse sentido. Então, eu entendi essa questão de progresso, seria mais ou menos essa lógica, né? Eu não gosto do termo progresso, mas enfim. Para começar, o Egito fica na África, então civilização africana que progrediu, você pode dizer que existiu no Egito. Pode-se argumentar de que o Egito era, até onde eu li, desde sempre, uma região multiétnica. Então, ele, por ter o rio Nilo, que conecta a África do Maghreb com a África subsaariana, que é onde estão as pessoas de pele negra, de fato, o Nilo fazia com que houvesse sempre um fluxo muito grande de pessoas ali, né, tanto para o norte quanto para o sul. E isso fez com que o Egito, aquela região ali, fosse uma região muito interessante para viver e também multiétnica. Então você teve desde pessoas que a gente chamaria de brancas, né? Ou ainda que não fossem brancas, a gente não está pensando num sueco, tá? Pensando numa pessoa com os traços que a gente identificaria como caucasiano. Teria vindo do Oriente Médio ali, né? E habitado a região do Egito, porque afinal de contas seriam povos mediterrâneos, né? Os povos mediterrâneos são muito similares, né? Não importa se você está na Líbia, se você está na Espanha, né? Se você está na Grécia. Também teria o influxo de povos subsaarianos ali, né? Descendo o rio Nilo, tal, não sei o quê, e, enfim, fazendo todo aquele percurso. Então, é meio inadequado dizer que não havia nenhuma civilização africana, digamos assim, com agricultura e escrita e cidades, né? Construções urbanas e essas coisas todas. Seria meio errôneo falar isso. Mas é multiétnico, pode ter tido influência de não sei aonde, que veio lá da Europa, ou que veio da Europa não, que a Europa demorou pra caralho, né? A Europa demorou muito mais, mas que veio da Ásia ali, da Mesopotâmia, não sei o quê. Eu falei assim, então beleza, pode ser. Mas você teve sim o desenvolvimento de agricultura independentemente, né? Ou seja, não houve um contato com povos agrícolas que desenvolveram ali, né? Ou melhor, que fizeram com que chegasse na África subsaariana. Ou seja, os africanos subsaarianos desenvolveram a agricultura por ideia deles mesmos, um pouco depois que os povos do Oriente Médio e da Ásia. Ali na região onde hoje é a Costa do Marfim, Gana e etc. E a pecuária também foi desenvolvida independentemente da Europa e da Índia. Foi desenvolvida lá na região da Etiópia, Quênia, sabe? Aquela área lá, também por povos da África subsaariana. E há uma riqueza absurda, artística. Você tinha construções, né? Lá, é que aquilo é uma construção que não é feita de pedra. Essas construções que não são feitas de pedra, elas se perdem, né? São feitas de madeira, feita coisa, sabe? Tipo, a gente tá falando de uma África equatorial, né? Então, sabe, as construções vão embora, faz construção de barro, né? O material que tinha para construir é um material menos duradouro. Então a gente fica sabendo de menos coisa. Mas tem uma construção muito interessante que fica na região do Zimbábue, que é o chamado Grande Zimbábue, que é um castelo, ponto. É um castelo medieval, praticamente.
construído ali no meio do Zimbábue. Calcula-se que ele tenha em torno de 1000 e poucos anos, ou seja, ele seria bem mais recente do que as, sei lá, construções romanas ou outras dessas coisas grandiosas aí que a gente tem depois, só que não teria tido contato com outro, então seria uma descoberta meio que independente ali, né? Teriam desenvolvido umas cidades extremamente elaboradas ali, com materiais que não se preservaram, só se preservou a parte de pedra, né? E aí entra esse castelinho aí do Grande Zimbábue. Eu já li um texto dizendo que aquilo lá foi influência dos árabes, que os árabes chegaram lá na Tanzânia, né? Tanto é que tem a ilha lá de Zanzibar, lá ela é muçulmana até hoje. E aí houve uma influência para o interior da África, mas isso não é necessariamente verdade, porque aparentemente o Grande Zimbábue é um pouco mais antigo do que a chegada dos árabes em Zanzibar. E também não havia um contato tão grande dos povos do litoral com os povos do interior nesse momento, de 1000 anos atrás. Então é mais provável que aquilo lá tenha sido realmente uma ideação, uma criatividade dos africanos, independente de influências externas, né? Então a gente pode dizer que, na verdade, o que faltou talvez para ter uma grande metrópole na África subsaariana tenha sido o tempo, um pouco de tempo. E aí você entra na discussão do Jerry Diamond, né? De que talvez isso tenha a ver com a disponibilidade de material. Ter uma disponibilidade de material. Por exemplo, de falta de animais, de mais animais para pecuária, por exemplo, né, de outras espécies para pecuária. Por exemplo, o cavalo fez muita diferença para os mesopotâmicos, por exemplo. Na região do Magrebe, da Ásia, né? Primeiro da Ásia, depois do Magrebe, o camelo fez muita diferença. Sei lá, porco, galinha. Essas coisas todas são coisas que podem ter faltado. Outros tipos de grãos poderiam ter facilitado. Então, disponibilidade de material poderia ser isso, né? Que faz algum sentido, se você for ver, que é foda, você pode cair no determinismo geográfico, mas faz algum sentido quando você vai ver as populações das Américas, em que você tem populações que eram geneticamente muito próximas umas das outras, né, comparativamente com as populações do resto do planeta, e você tem povos completamente diferentes, vivendo num estilo completamente diferente se você sair do Alasca e for até a Patagônia. Você vai ver, assim, uma gama monstruosa de diferenças, assim, de formas de vida, todas adaptadas ao ambiente, né? É diferente o topo da montanha, da floresta amazônica, de uma pradaria no meio da América do Norte, do Alasca, totalmente diferente. Então essas relações, né, do homem com o ambiente é que muitas vezes moldam, né, o que é possível de se desenvolver ou não. E, curiosamente, os lugares em que você tinha mais acesso, talvez, à coleta de pedras e tal, não sei o que lá, foi aonde desenvolveram prédios de pedra. Como, por exemplo, na Mesoamérica, né, com os Incas também. E olha que diferença. Você vai comparar, por exemplo, os povos que viviam nos Apalaches com os Incas, é completamente diferente. Aí você vai falar, porra, mas por que nos Incas desenvolveram cidades lá, fizeram Machu Picchu, por que eles fizeram lá essas cidades todas lá e os índios lá dos Apalaches não fizeram? Falei, cara, às vezes a forma de vida desses indígenas não fez com que eles, sei lá, precisassem desenvolver esse tipo de coisa, estavam bem vivendo daquele jeito. Então, assim, tem vários fatores que podem determinar. A gente tem que lembrar que na Europa, né, grande Europa, não sei o que lá, que teve Roma, teve Grécia, teve não sei das quantas. Cara, no norte da Escandinávia, os caras continuaram morando em choupana e criando rena, não sei o que, até hoje. Sabe? Tem muito a ver com o ambiente e com o tipo de disponibilidade material existente.